Hoje nós iremos falar sobre um homem que aparece muito discretamente na Bíblia, quase nas entrelinhas. Ele não seguiu Jesus na sua caminhada, não esteve entre os 12 e viveu a fé dele escondida por muito tempo. Mas quando chegou o momento mais difícil, quando todos foram embora, ele apareceu. Ele fez o contrário, ele não se escondeu. E é por isso que eu gosto de chamá-lo de discípulo 007, aquele que ficou oculto a vida inteira, mas entrou em cena na hora exata. Ficou curioso para saber? Então fique comigo até o final que nós iremos descobrir juntos. Mas antes de revelar, vamos falar um pouco da característica desse homem. Ele era influente, honrado, tinha voz, tinha posição, nome, era alguém que ninguém imaginava ver próximo de Jesus. Pelo contrário, se nós vivêssemos naquela época, nós jamais iríamos dizer que ele era discípulo de Jesus. Ele parecia ser o oposto do esperado. Mas é exatamente aí que a história se torna fascinante. Mas antes de revelar o nome, eu quero que você leia comigo lá em João 19:38, que diz assim: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Então, esse homem, gente, era José de Arimateia, um discípulo escondido, um seguidor silencioso, o que eu chamo de 007. Só que a Bíblia ele não apresenta José de Arimateia de uma só vez. Ela solta pistas, né? Cada evangelho diz algo de característica dele. Então, lá em Mateus fala que ele era discípulo. João acrescenta que ele era discípulo, mas em segredo. Marcos fala que ele era um membro ilustre do Sinédrio, que esperava o reino de Deus. E Lucas ainda complementa, né? Homem bom e justo que não concordou com a decisão dos outros. É como se cada evangelho entregasse um pedaço da identidade mesmo do seu José, de José de Arimateia. E quando juntamos tudo, nós enxergamos o quadro completo. Alguém que cria profundamente em Jesus, mas temia se expor. Alguém que seguia a Jesus, mas não declarava isso publicamente. Alguém que já carregava o reino no coração, mas tinha receio de perder posição, reputação, respeito e segurança. E a grande virada acontece quando a história ela chega no seu ápice, né? No ponto onde Jesus foi crucificado, né? A crucificação, os discípulos eles se escondem, eles correm, eles têm medo. Os líderes se escondem, o povo se afasta, né? E aí que José de Arimateia entra em cena. E o que ele fez, gente, mudou completamente tudo. Foi assim, nesse momento exato que José de Arimateia, ele fez o indispensável. Ele se levanta, ele vai até Pilatos, o governador daquela época, e publicamente ele pede o corpo de Jesus. Isso não era um gesto simples, era um ato que envolvia risco político, risco religioso, risco pessoal, a reputação dele ia lá embaixo. Mas quando chega a hora de honrar Jesus, o medo se torna muito pequeno. Pequeno demais para impedir alguém que finalmente decidiu sair da sombra, sair do oculto. E aqui que a história ela ganha profundidade, a profundidade mais bonita, porque José ele não estava sozinho. Outro discípulo também oculto, o Nicodemos, aquele que procurou Jesus à noite para não ser visto, aparece do lado dele. Dois homens que viveram a fé em segredo, agora honrando o Salvador diante de quem? De todos. Quando todo mundo foi embora, eles apareceram. Eles retiram o corpo da cruz, envolvem linho, preparam e colocam num túmulo novo, né? O túmulo que pertencia ali ao próprio José. E ali também se cumpriu a profecia de Isaías 53, que dizia que deram-lhe sepultura com os ímpios e quão rico ele esteve na sua morte. Então, José era esse homem rico profetizado séculos antes da morte de Cristo Jesus. Hoje eu quero falar essa mensagem para você, que assim como José de Arimateia viveu muito tempo nos esconderijos por algum momento, né, por medo de se expor, de assumir, por medo de falar, por medo de se posicionar, medo às vezes até mesmo de decepcionar alguém, medo de perder a imagem, as amizades, perder respeito.
Mas eu quero dizer que existe um dia em que Deus ele chama você para sair do oculto, das sombras. Existe um dia em que o discípulo secreto ele precisa deixar de ser secreto. Existe um dia em que a fé, que era ali silenciosa, ela precisa se tornar um ato público, né? Então a história de José de Arimateia, ela nos ensina que Deus pode usar até o discípulo mais silencioso, se ele decide se levantar na hora certa, né? E essa história ela traz um outro ensinamento também, que Deus ele não despreza o começo, sabe? O começo do escondido. Ele só não permite que você viva escondido para sempre. Ele ensina também que a influência, né? As influências que nós temos aí no mundo, aqui fora, ela tem um propósito, né? Mas influência usado para honrar Jesus é tudo. E isso transforma quem em adoração. E ensina também que não importa se você começou tímido, inseguro, com medo, o importante é como você termina, quando você decide se posicionar, se levantar. E talvez esse vídeo ele seja exatamente isso para você, um convite de Deus para sair da posição de discípulo 007 e assumir a sua fé, para deixar o silêncio de lado e assumir a sua voz, para deixar as sombras e assumir a luz. José de Arimateia mostra que quem ama Jesus, uma hora se levanta. E quando você se levanta, tudo nessa vida muda, tudo muda. Então a minha oração é para que hoje realmente você possa se achegar até o Senhor de uma forma pública, que todos reconheçam, que todos possam ver Cristo em sua vida. A minha oração é essa, gente. Saia das sombras, saia do esconderijo. Esse é o convite que Cristo nos faz para que nós proclamamos o evangelho e trazemos às pessoas as boas novas, tá? Não importa, lembre-se, não importa como você começou, importa é como irá terminar, né? Então, meus amores, muito obrigado mais uma vez. Eu sempre agradeço aqui de coração que vocês ficaram até o final desse vídeo. Espero que essa mensagem ela tenha tocado no seu coração, que a partir de hoje, né, traga luz, que você saia da sombra, que essa mensagem, que a mensagem do Senhor traga luz e vida para a sua casa, para a sua vida, e tudo será transformado a partir do momento que a luz ela invade o seu ser. Então, se você não é inscrito nesse canal, eu convido a você a se inscrever, compartilhar essa mensagem com seus amigos. E muito obrigada e até o próximo vídeo.